Mas eu só quis fazer essa relação para mostrar para vocês o seguinte: o conjunto do que eu fiz está fora da cultura brasileira. Não tem nada a ver com a cultura brasileira. E o que quer que vocês leiam, dito a meu respeito, seja a favor ou seja contra, é absolutamente irrelevante, gente. Para compreender o que eu estou fazendo, precisa ter estudado essas coisas. E quando eu vejo a confusão como fez o Martim, dizer, não, o Bruno tem uma filosofia, e essa filosofia transcende a do Olavo, eu falo, bom, mas isso é uma coisa louca. Se transcendesse, eu seria o primeiro a perceber. Eu vejo, por exemplo, que o Mário Ferreira tem uma amplitude de temática filosófica que eu não alcanço. Ele abordou muito mais coisa do que eu, e coisa que eu ainda vou estudar nos próximos anos. Isso é uma coisa mais... Não há aí desonra nenhuma contra quando encontramos um grande filósofo. Um filósofo de verdade, quando ele encontra um grande filósofo, ele tem um orgasmo. Tá certo? Agora, o intelectual brasileiro, ele tem um acesso de inveja, ele quer destruir aquilo de qualquer maneira, ele não se conforma que aquilo exista. Quer dizer, eu não consigo me imaginar tendo inveja do Mário Ferreira. Eu, ao contrário, eu tenho uma gratidão imensa pela existência do cara. Ainda bem que ele existiu. Porque ele resolveu um montão de problemas que, se ele não resolvesse, eu teria que resolver mesmo. E aquilo ia me tomar a minha vida inteira e talvez eu não conseguisse. Então, a filosofia se constrói por patamares, né? Quer dizer, você não tem que pegar todos os problemas desde o início. Tem um monte deles que já foram resolvidos. E a gente vive precisamente disso. Mas no Brasil, não. No Brasil, o estudo é assim. É uma competição de ver quem é mais bonito. E cada um tem que ser o mais bonito da paróquia. Então, se ele vê um outro que é melhorzinho que ele, fica louco da vida. Ele não aguenta aquilo. Quer dizer, um dos grandes prazeres da vida, que é você descobrir, ter uma grande inteligência que te ilumina, essas pessoas não podem ter. Porque quanto mais a receberem da sua inteligência, mais vão ficar com raiva de você. Porque eles vão ficar loucos de dizer que foi você que descobriu aquilo, não ela. Quer dizer, é uma coisa de uma mesquinharia assim, imensurável. Eu considero a mesquinharia brasileira uma das 7 maravilhas do mundo, porque não há paralelo no mundo. Né? Eu, por um dia, estava revendo aí o que as pessoas católicas escreveram a meu respeito. Eu não estou falando comunista, não estou falando de gente do MST, tá certo? Católicos. Né? Então, assim, tudo que eles escreveram foi no sentido de alertar as pessoas para que fujam de mim. Né? Você pode dizer, o Orlando Fedeli é mais claro de todos. Não leiam o Olavo de Carvalho, não leiam, não escutem o que ele está dizendo. Digo, mas né, interessante. Quer dizer, agora você pode ler, porque você leu, ninguém vai para ler. Você é a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, você é a Santa Inquisição, você leu, então você proíbe. Você me põe no Index Librorum. Né? Quando eu era moleque, eu tinha o Index Librorum Emprestadorum. Eu anotava o que eu tinha emprestado, porque os livros nunca voltavam. Então, o Index Librorum Prohibitorum, ele me põe no Index Librorum Prohibitorum, ninguém vai poder ler o Olavo de Carvalho. Então, tudo é no sentido, olha, não vai no Olavo, não ouve. Vem aqui que a gente ensina um negócio ortodoxo, bonitinho para você. Tá? Tudo é sempre nesse sentido. Agora, pegar esse conjunto aqui e fazer uma análise crítica, imagina se eles são capazes de fazer. Não são. Mas não tem ninguém. Você pega a igreja católica inteira no Brasil e fala, ninguém. Soma todos, eles não são capazes de juntos fazer isso. Então, de Mário Ferreira, muito menos. Eu sei que a filosofia do Mário Ferreira teve aí depositado como um caos, até que eu cheguei lá e li aquela coisa toda e falei, a chave está aqui, a ordem está aqui. Daí ficou fácil. Então, mas no Brasil as pessoas que fazem isso, se você descobrir uma coisa e elas querem escrever algo a respeito, elas têm que esconder o que veio antes. Eu, quando estou trabalhando dentro de uma área aberta para um outro, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, olha, eu estou aqui trabalhando dentro dos cânones que foram estabelecidos, fundados por fulano de tal. A gente tem que dar essa informação, porque senão você está confundindo o meio de campo, está entendendo? A pessoa tem que saber qual é o status questiones. E o status questiones é o relato da ordem do que foi descoberto. Né? Agora, se eu quero apagar o que veio antes, então eu já melei o status questiones. Tá certo? Agora, melar o status questiones é a base da vida intelectual brasileira. Por exemplo, esse menino, Mauro de Sammartino, que está escrevendo o prefácio de Mário Ferreira dos Santos, ele nunca disse, olha, peraí, tem uma estrutura disso aqui, quem descobriu a estrutura foi o Olavo, né? É a estrutura quase invisível dentro da obra, você precisa pegar a coisa como um conjunto. Então eu estou trabalhando dentro do território aberto pelo Olavo de Carvalho, quer dizer, se o Olavo de Carvalho errou, eu estou errando na cola dele. E se ele acertou, eu estou acertando na cola dele. Não, você não diz isso jamais. E no Brasil é assim, esconder fonte é a norma, Então, eu pratico isso até no jornalismo. Você vê, tudo que eu escrevi no Foro de São Paulo, toda hora eu digo, minha gente, quem descobriu isso não fui eu. Quem descobriu isso foi o Zé Carlos Graça Wagner. É certo? Ele que me deu, ele descobriu e me deu os documentos. Eu só sei da coisa porque ele me deu os documentos. Eu não descobri nada. O meu único mérito foi ler o que ele me deu para ler.
Então, em todos esses casos aqui, eu sei o que eu recebi da tradição filosófica, o que eu descobri por mim mesmo. E esse negócio do anão sentado no ombro de gigante, né? Isso às vezes às vezes não é, você está entendendo? Não interessa se é gigante, se é anão, o problema não é esse, o problema é que vem um depois do outro. Né? Eu não posso ter descoberto o que os meus antecessores descobriram. Tá certo? Eu não tenho que dizer que eles são maiores do que eu porque eles vieram antes, nem menores. É simplesmente a ordem normal. Veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo, diz Santo Tomás de Aquino. Então, isso aí forma então, o status questiones. Quer dizer, o reconhecimento da dívida com o antecessor não é uma questão de educação, porque no Brasil se pensa assim, né? No máximo, eles pensam que você deixar de citar a fonte uma falta de educação. Eu digo, mas não é uma falta de educação. É uma distorção do próprio assunto, da própria matéria que você está lidando. E se você não sabe a história das investigações que levaram o conhecimento da coisa até esse ponto, você não sabe onde está. E se para você enunciar a teoria você tem que apagar a pista, você está querendo que as pessoas que estão lendo não conheçam o status questiones. Tá certo? Então, isso no Brasil é a norma. Não é uma exceção, não é fulano que fez. Todo dia eu estava fazendo uma lista das coisas que os católicos disseram a meu respeito. Eu digo, mas é uma coisa assim que comunista não é capaz dessa baixaria. Por exemplo, comunista. Eu fui do Partido Comunista, então eu conheço isso por dentro. Os intelectuais maiores do Partido Comunista são respeitados, que você não imagina. Você não vai pegar um comunista que vai estar tentando lá esculhambar com o intelectual importante do partido. Jamais fará isso. Porque eles sabem que ele depende desses intelectuais para as análises de conjuntura, etc., etc., e que tudo que o partido faz está dentro do território cognitivo aberto por eles. Agora, e no nosso meio católico, entre aspas, né? Eu digo, eu sou católico no mundo inteiro. No Brasil não sou, não. No Brasil eu sou macumbeiro, seixonoye, qualquer coisa. Eu não tenho nada a ver com esse treco que aí vocês chamam de igreja católica, e que para mim não é igreja católica nada. É outra coisa que eles inventaram, não tem nem nome. Entendeu? Então, primeiro, na aula passada eu disse para vocês, eu digo para vocês ir na igreja. Eu digo, na igreja é para você assistir missa, confessar, comungar e sair correndo. Não é para entrar em nenhum grupo católico, não é para fazer amizade com ninguém, não é para conversar com o padre. Se te convidar para entrar você, sei lá, qualquer coisa, fuja. Eu disse, existe aí um contrato que Deus fez e assinou. Ele disse, os sacramentos valem não importando a cabeça do sujeito que esteja oficiando. Né? Quer dizer que seja lá assim, olha, Luiz Antônio Vigarista da Silva, que está lá oficiando. Né? Não interessa, vale do mesmo jeito. Deus prometeu isso, ele cumpre. Então, o que interessa para você são os sacramentos, o resto, ó. Você não precisa do cara para nada. Agora, no Brasil, as pessoas, quando procuram religião, não estão procurando religião, estão procurando um meio social, um apoio coletivo, um ambiente. Deu, meu filho, ambiente você tem aqui entre os alunos do curso. Pronto, acabou. Está entendendo? Não vai procurar essas coisas, não, que só tem bandido, só tem vigarista. Né? Então, olha, argumentos contra o Olavo. Fuja do Olavo, porque o Olavo é gnóstico. Né? Eu digo, como é que se você não capta o conjunto da minha filosofia, você não pode saber se eu sou gnóstico ou não. Isso é impossível. Tá certo? Então você faz favor, você pega tudo isso aqui que eu expliquei, articula tudo, expõe e daí diz as conclusões deles são gnósticas. Agora, porque ele citou um autor gnóstico aqui, ou porque ele falou uma frase que parece gnóstica, isso só na cabeça de um retardado mental que nem Orlando Fedeli, entendeu? Fujam do Olavo porque ele cavou o dinheiro do Opus Dei. Isso é mentira. Outro dia apareceu um idiota. Ele foi cavar dinheiro na TFP. Eu digo, como cavar dinheiro na TFP? Eu sou sabendo que a TFP foi falida. Tiraram tudo que a TFP tinha e eu ainda vou ter a cara de pau de pedir dinheiro para eles. O que é isso, minha gente? Eu só tive da TFP 2 vezes. Uma vez em São Paulo com o Dom Bertrand, outra vez aqui nos Estados Unidos com o Barão Navarro da Costa. Das 2 vezes fui convidado. E no Opus Dei. Eu não sei onde é a sede da Opus Dei. Nunca conversei com um dirigente da Opus Dei. Nenhum. Se o cara é dirigente, não me contou. Eu tenho 2 a 3 amigos em São Paulo que são membros da Opus Dei. O que eles fazem lá dentro? Não tenho a menor ideia. Se o sujeito é sargento, coronel, recruta, não sei. Mas é assim, maledicência, fofoca, é a natureza, o sentimento mais profundo do catolicismo brasileiro. Isto que é para eles é ser católico. É fazer fofoca. Digo, olha, a lista das fofocas é assim, tão grande, mas é só fofoca, é só baixaria. E de vez em quando aparece um cara, né, fingindo uma seriedade doutrinal. Então, por exemplo, outro dia tem um camarada discutindo. É lícito ao filósofo usar palavras de baixo calão? Daí ele faz
monta a coisa como se fosse um capítulo da Suma Teológica. Né? Uns dizem que sim, por isso assim, outros dizem que não, é a solução do problema e tal. O que o cara está supondo? Que nos escritos filosóficos eles estão usando palavrões. Eu digo, o que eu saiba, eu uso palavrões num programa de rádio, que eu inventei o programa de rádio para eu responder meus e-mails. Agora, o cara está ali falando como se a minha argumentação filosófica se constituísse de, ou como diz aquele idiota do Anselmo Heidegger, rosários de impropérios. Né? Quer dizer que eu fui lá e eu provei a teoria dos quatro discursos com um rosário de impropérios, é isso que está querendo dizer? Né? Então é este o nível da discussão que os católicos no Brasil me oferecem. Então é o seguinte, você quer saber, o pessoal comunista é muito mais limpo, muito mais correto e muito mais honesto do que esses católicos. E eles não são exceção, eles são quase a regra. Porque o número dessas pessoas nas organizações católicas é excessivo e os seus superiores, que dizem desaprová-los, jamais fazem nada para calar a boca deles. Jamais os repreendem. Por quê? Porque tem medo de perder membros, não querem ser impopulares. Então deixa o sujeito mentir, deixa o sujeito difamar, deixa o sujeito caluniar. E daí, em particular, mas eu não aprovo. Isso inclui padres. Vou contar uma coisa. Quando teve aquele episódio no Rio de Janeiro do João Ricardo Moderno, que nós lançamos o livro Imbecil Coletivo, numa parceria entre a Faculdade da Cidade e a Academia Brasileira de Filosofia, como o livro pegou mal no meio acadêmico, imediatamente o sujeito colocou um aviso no Jornal do Brasil. A Academia Brasileira de Filosofia não tem nada com isto. Isto foi uma fraude, usaram o nome. Daí eu não tive remédio senão publicar a foto dele mesmo no lançamento. Né? A nota fiscal da gráfica emitida para a Academia Brasileira de Filosofia e outras coisas. Falar, está aqui. O sujeito evidentemente está mentindo. É um vigaristinha. E repito que é um vigaristinha. Tá certo? Daí recebo um telefonema do Dom Odilão Moura, do São Bento. Dizendo, onde já se viu você falar isto? O João Ricardo Moderno, ele confessa e comunga, ele é um membro da igreja. Eu digo, então só diga para ele, porque eu também sou um membro da igreja e não se mente contra um membro da igreja. Agora eu estou me limitando a me defender. Será que eu sou obrigado a aceitar uma mentira contra mim só porque o sujeito é um membro da igreja? Então o que você está dizendo é que ele ser um membro da igreja dá a ele o direito de praticar difamação sacrossanta. E o difamado tem que ficar quieto. Daí ele não tinha mais o que dizer, acabou a conversa, daí ele foi lá falar para o Bruno Tony. O Olavo não é uma boa pessoa. É uma boa pessoa, João Ricardo Moderno. Veja, isso aí é o Dom Odilon Moura, não é um qualquer. Este é o nível de consciência moral dos católicos no Brasil, gente. Nós não podemos ficar assim, nós temos que ser melhores do que isso. Então, o que vai fazer? Brigar com essas pessoas? Bater nelas? Não. Simplesmente não tenha nada a ver com elas. Vai na igreja, confessa, comunga e sai correndo. Não se meta com essa gente. Com ninguém. Nenhuma organização, nenhum grupo, nenhum clube, nem coisa nenhuma. Nós temos que criar uma coisa nova e muito melhor. Baseada, vamos dizer, na busca da consciência a mais ampla e integrada possível, na busca da responsabilidade intelectual total. É isso que nós temos que fazer. E é isso que nós vamos fazer. Não espere a aprovação, não espere que as pessoas gostem de você, porque a cultura brasileira, a sociedade brasileira, ela é visceralmente hostil ao conhecimento. A hostilidade é muito mais profunda do que vocês imaginam. É uma coisa assim, é a sociedade antropofágica. Que quando pega um sujeito, vamos dizer, tem um sujeito de talento, que estudou, a sociedade brasileira permite a formação desse sujeito para ela comê-lo vivo, destruí-lo. Como destruíram, por exemplo, Gustavo Corsão, né? Como destruíram, às vezes o sujeito escapa, né? Mas outros não. Destruíram o Otto Maria Carpo, pegaram o Otto Maria Carpo, que era o maior erudito que tinha no Brasil, transformaram num office boy do Partido Comunista, que durante os últimos 20 anos de vida só escreveu um artiguinho com mentira comunista que o partido soprava na orelha dele, ele repetia, e daí morre desesperado dizendo, joguei minha vida fora. Claro que jogou. Você não quis. A hora que ele disse, eu não sou mais austríaco, agora eu sou brasileiro, aí você se danou. Você aceitou a contaminação. O que prestava em você é sua raiz austríaca. O seu lado brasileiro é tão cafajeste quanto o dos outros. Então, você, como austríaco, você pode dar uma contribuição brasileira, mas você só pode nos ajudar na medida que você conserve o seu legado austríaco e se orgulhe dele. O Bruno foi destruído pelo meio, isso eu não tenho a menor dúvida. Destruíram o Bruno na base da lisonja, da puxação de saco, tá certo? Que desviaram o Bruno da missão que era dele. Eu dizia, o Bruno tinha uma missão educativa no Brasil, ele tinha que restaurar o sentido do gosto literário, ele tinha que restaurar a crítica literária de alto nível que havia nos anos 50, ele era o único que podia fazer isso. Ele não fez. Ficou aí em festinha, aventura, etc, e se dispersou e acabou também jogando a vida dele fora. Isso foi uma tragédia mesmo. Mas o Bruno era um sujeito dividido. Ele era de uma riqueza interior enorme, mas é dividido, ele não tinha unidade, portanto não tinha fibra para conduzir a vida dele. Né? Digo isso, era um grande amigo meu, eu tenho um amor sem fim pelo Bruno. Mas ele era um fraco.
A gente tem que dizer as coisas como são. Não o estou criticando por isso, eu compreendo o tamanho da tragédia dele. Eu, se eu estivesse no lugar dele, não sabia, também não faria melhor, não. O Mário Ferreira nunca foi destruído, mas foi jogado lá pro lixo depois de morto. Os livros dele, enquanto ele estava vivo, vendia aos milhares. A hora que ele morreu, sumiu. Eu vi o cara do Zé Guilherme Melchior. Acabaram com o sujeito. Mas você pega um cara como o Zé Guilherme Melchior, daí quando ele aparece no Brasil, o cara vai entrevistar ele na televisão e perguntar: Zé Guilherme Melchior, como é a sua vida sexual? O homem ficou totalmente sem jeito. Se fosse eu que estava lá, falou: você quer saber? Eu vou contar. Agora depois você não vai reclamar, é? A vida sexual é assim: você pega o peru tal, e faz assim, assim, assim. A minha é assim, a sua não é? Então, ele ia descrever tudo, dos mais mínimos detalhes anátomo-fisiológicos. E você quis saber. Agora eu expliquei. Então, eu não vou permitir que um sujeito desse me deixe sem jeito. Falo, não, sem jeito vai ficar ele, está brincando aqui comigo, pô. Sem jeito, meu filho, eu fico diante de Deus. Eu coro, fico com vergonha na cara que eu vou falar com Deus. Deus, vem aqui, eu de novo, tá entendendo? Com aquelas mesmas merdas de sempre, tá entendendo? Fiz de novo, aqui não tem jeito, não sei como você me aguenta, tá entendendo? Aí eu fico com vergonha perante Deus, ficar com vergonha perante esses vagabundos, mas o que é isto, meu filho? Mas nunca. Do meu modo, não permita que gente faça isso com você, não permita que professor de faculdade faça isso com você, não permita que padre da igreja faça isso com você. Então, você tem que se humilhar totalmente perante Deus, mas quer dizer, você tem que abrir o coração e mostrar você para Deus como você é, com toda a sua miséria, porque Ele aguenta tudo. E se você mostrou isso, fala, eu sei das minhas misérias que você não sabe, meu filho. Eu contei tudo para Deus, você nunca vai saber, você não vai nem entender. Então você quer me deixar sem jeito? Você está brincando? Quer me fazer pagar mico? Já paguei mico diante de Deus. Paguei todos os micos. Não é eu que pago, é ele que pagou os meus micos. Quem foi crucificado foi ele, não fui eu. Então, a hora que você tem isso, meu filho, você é sincero para Deus, você não fica mais com vergonha quando a pessoa quer te envergonhar, porra. Agora, o Brasil, a sociedade brasileira, é um sistema de mico mútuo. Eles se dominam uns aos outros, fazendo o outro pagar mico. Eu não conheço povo que tenha mais medo do ridículo do que brasileiro. Por que eu vou ter medo do ridículo? Eu sou ridículo mesmo. Qual é o problema? Todos nós somos merda. Por que você vai ter medo disso aí? Então, eu digo, mas o nível das discussões no Brasil e o que se fala dos meus escritos, da minha obra no Brasil, é tudo coisa assim. Então, é lógico que eu não estou escrevendo para essa gente, estou escrevendo para vocês. Porque vocês estão dispostos a estudar e entender. Os outros, esqueça. Principalmente chegar alguém com áreas profissionais, tá entendendo? Sobretudo querendo dizer, não, o Olavo está afiliado a tal escola, assim, assim. Falo, o quê? Você conhece alguma escola que trata todos esses assuntos aqui? Quem? Alguém que descobriu essas coisas antes do Olavo? Não tem. Então o cara, não é que ele pertence, não pertence a escola nenhuma, ele inventou uma escola. Vamos dizer, isso é uma simples realidade, não estou falando, como diz o Lula, não é para me gambar, né? Mas é porque simplesmente é verdade. Né? Então, eu adotei como nome a divisa do Dom Quixote. E eu sei quem sou. Eu sei quais são as minhas virtudes, quais são os meus defeitos, qual é o meu tamanho. Não precisa vir você querer que eu calce o seu sapato. Tá entendendo? O meu sapato é do meu tamanho. Então, eu espero que você e cada um de vocês evolui, cresça, se desenvolva e se fortaleça neste sentido de você ter o seu próprio mundo de preocupações, o seu próprio mundo, vamos dizer, de vida interior. E quando você diz a palavra eu, você diz aquilo com conhecimento de causa. Eu fiz tal coisa e eu não fiz tal outra. Por exemplo, é importante você saber quais são os seus pecados, para quando você acuda um pecado que você não fez, você diz, olha meu filho, eu fiz tudo, mas isso aí não. Eu fiz até coisa pior que essa, mas essa aí eu não fiz. Então não adianta você querer. Então, você conhecer seus pecados melhor do que o seu vizinho conhece, você não quer saber o prazer que é isso aí. É melhor que o prazer sexual. Entendeu? É uma libertação. Só que para isso é necessário que a sua vida moral, a vida do seu coração, seja vivida numa ligação dialética estreita com a sua vida de aprendizado. Que as duas coisas sejam uma só, porque senão tu vai cair no dualismo trágico. Tá? Então, bom, por hoje é isso aí.